queremos desejar a todos aqui presentes muita paz, muita alegria, reconhecendo que realmente essa tarde está linda, veja o sol. E por isso nós nos sentimos mais leves, fica mais agradável o ambiente. E por isso fica interessante falarmos sobre a ajuda que a amizade nos dá. Tem um slogan que diz: quem vive sem amigos não sabe viver. Quem de nós aqui presente já não teve no decorrer da existência um amigo que supriu alguma necessidade nossa? Por amizade, por ajuda financeira, enfim, um amigo que nos estendeu a mão numa hora triste. E quão agradecidos ficamos por esse gesto. Então, é através do convívio com o nosso próximo que Deus nos oportuniza a aprender. Olha que interessante, a aprender a executar o amor universal. Interessante isso. Porque o amor universal consiste em justiça, fraternidade. Portanto, a amizade é uma dádiva a amenizar as provas da nossa vida. E ela incentiva nós a sermos mais maduros, amadurecendo o nosso espírito, melhor dizendo, através do relacionamento que nos auxilia a distinguir o certo e o errado. Analisando as circunstâncias da nossa existência, nós chegamos realmente a entender o que significa a amizade. Mas, às vezes, esse entendimento só não basta. Porque a amizade, como o amor, como a benevolência, como a caridade, como o sentimento de justiça e etc., que são frutos de espírito, a amizade precisa ser cultivada. E, na verdade, nós ainda não sabemos cultivar uma amizade real. Por quê? Porque é muito fácil nós conseguirmos amigos pela simpatia, pelo sorriso, pelo bom dia, pelo boa tarde, com uma palestra boa, conversando. Nós chegamos a cultivar uma amizade. Melhor dizendo, nós adquirimos a amizade de alguém. Só que, sinceramente falando, nós não conseguimos cultivar essa amizade. E se nós analisarmos bem essa questão, quantos de nós se afastou dos amigos? Por quê? Essa é uma resposta que cada um tem que dar para si. Conseguiu juntar o amigo, mas não conseguiu conservá-lo perto de si. E aí nós pensamos, o que será que aconteceu na minha vida que eu deixei passar esse amigo que um dia foi tão chegado a mim e que, na verdade, eu gostava dele bastante. Por isso nós vamos refletir hoje sobre a nossa conduta com relação à amizade. Por quê? Porque o tema da nossa reflexão de hoje é o auxílio da amizade. E no livro Dias Felizes, de Afro Stefanini II, há várias situações que nos mostram como nós podemos refletir sobre a nossa conduta com relação à amizade. Para a repetição, para ênfase, nós já entendemos que a amizade é uma dádiva. Quer dizer, um presente.
Sabe que tem uma poesia, que numa parte dessa poesia, eu agora esqueci o autor, diz o seguinte: num gesto de amizade suave, eu te estendo a minha mão, para mostrar-te e entregar-te o mais belo fruto da minha existência, a minha amizade. Então aí que está a questão da amizade. Como é que eu estendo a minha mão ao meu próximo para oferecer para ele o melhor que eu tenho com relação à minha vida? Esse fruto doce da amizade. Parece que não é tão importante eu refletir sobre isso. Mas é. Porque numa determinada ocasião, Jesus, olha que coisa interessante isso. Jesus falando aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Esse texto está transcrito no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15. Jesus disse: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Veja, Jesus é nosso amigo. Por quê? Ele não quer que nós sejamos seus servos. Ele quer dar-nos o privilégio de ser amigo, estendendo a mão e oferecendo para nós o que há de mais belo na vida, a amizade. Porque, na verdade, o servo ou o empregado não sabe o que se passa na vida do seu senhor, mas o amigo sabe. O amigo sabe. Então, Jesus está dando a nós a oportunidade de aprendermos a amizade. Nós ainda não sabemos realmente ser amigos. E estamos aqui agora, nesse instante, por quê? Porque estamos aqui em busca do aprendizado e, principalmente, aprender a amar o nosso próximo. Porque o amigo é aquele que ama. Como Jesus, mesmo que nós estejamos atrás de Jesus há anos-luz, a evolução de Jesus é bem superior à nossa, nós não estamos impedidos de com ele comungar as energias sublimes da amizade. Mas nós só poderemos assumir a amizade com Jesus, se nós desejarmos com profundidade, não simplesmente como um amigo passageiro, que, na verdade, o amigo passageiro não é nada para nós. Agora, o amigo fiel, o amigo que ama, o amigo que compreende, o amigo que levanta, o amigo que muitas vezes critica para o bem, numa crítica piedosa, esse amigo é o que é real. Porque é na caridade, é na benevolência, é na fé que nós reconhecemos realmente o que é um amigo. Quantas vezes nós recebemos do nosso amigo mais fiel uma crítica? E nós já nos ofendemos com isso. Só que essa crítica, na maioria das vezes, é feita movida pelo amor. E por nós não sabermos o que significa uma real amizade, nós nos ofendemos. Quando esse amigo está muito conosco, nós nos tornamos egoístas com relação a ele. Nós nos tornamos, às vezes, até brutos. Nós
nos zangamos facilmente e achamos que ele é um chato. Mas na verdade não é isso. Porque Jesus, ele foi bem claro quando ele disse: eu não chamo mais vocês de servo. Eu chamo vocês de amigos. Será que nós estamos sabendo realmente o que significa esse estendido de mão que Jesus nos dá por nos chamar de amigos? Será que nós estamos aceitando sinceramente esse aperto de mão que Jesus nos oferece? Porque, na verdade, sinceramente, na repetição para ênfase, vamos falar. O amigo real, o amigo verdadeiro, é aquele que está sempre conosco. Será que nós sabemos ser amigos dessa forma? Será que nós realmente sabemos nos doar a essa pessoa que estendeu a mão para nós? Tudo faz parte, na nossa vida, tudo faz parte do aprendizado. Sabe que Deus, além da sua bondade, por nos dar essa divina centelha da amizade em nosso coração, Ele também nos produz um espírito protetor, um amigo, que nos ajuda nos momentos difíceis e que está sempre conosco nos momentos alegres também. André Luiz, ele fala sobre esse amigo, anjo protetor, dizendo que é um espírito celeste que vigia a criatura. Em nome de Deus, olha só que maravilha. É um amigo celeste que diz aqui, que vigia a criatura, nos vigia para o bem. Por quê? Porque ele está fazendo esse trabalho em nome de Deus. Isso é uma prova enorme de amizade. E esse anjo protetor, ele nos devota infinitamente a nós, ajudando-nos e defendendo-nos. E nós podemos nos dirigir a ele em oração. Não só podemos, como devemos. Porque esse anjo protetor nos leva, podemos dizer assim, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é como se ele nos pegasse no colo. Ele nos ninasse, nos consolasse. Porque ele é realmente um amigo, em nome de Deus. E nós? E nós, como é que somos amigos? Lá houve uma pesquisa na Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América. Então, esses pesquisadores, eles estudaram 10.000 executivos. Olha que isso é muito interessante. Eu fiquei, sabe, quando eu li isso, eu fiquei pensando na minha maneira de ser amiga. Então, eles fizeram essa pesquisa com 10.000 executivos. Por que eles fizeram uma pesquisa com eles? Para medir o poder da amizade na qualidade de vida dos americanos. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi realmente impressionante. Ter amigos reduziu em nada menos que 50% o risco de morte, sobretudo por doenças, num período de 5 anos. Então, vale a pena termos amigos ou não? Aquela frasezinha que usamos no início, quando começamos a refletir, que diz que quem não tem amigos não sabe viver, ou não vive, não é válido? Ter amigos é uma dádiva, é um presente de Deus. Só que nós estamos aqui para quê? Para aprendermos a ser realmente amigos como Jesus é. Jesus não disse para nós, uma determinada ocasião, que o amigo verdadeiro é aquele que dá a vida pelo outro? E nós? Muitas vezes nós não
Achei muito interessante isso. Muitas vezes nós nem nos animamos a doar sangue a um amigo que precisa do mesmo tipo que nós. Né? Nós temos até medo. Então veja, nós não precisamos mais, como antes, no tempo dos apóstolos, logo depois que começou, na primeira era, quando começou o cristianismo, nós não precisamos mais ir até os leões. Nós não vamos mais no circo ser decapitados. Não precisamos mais ser crucificados, como no caso do apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Nós não precisamos mais disso agora para provar a nossa fé em Deus e para provar que estamos aqui para sermos amigos. A nossa vida agora é mais amena, é mais, podemos dizer, mais fácil. Porque hoje nós temos o Evangelho para nortear, como bússola para nortear a nossa vida. E naquela época ainda não tinham. Eles estavam recém começando a aprender. E nós já temos tantas coisas que nos ajudam a entender melhor. Esse sentimento de caridade, de fraternidade que cresce em nós, esse sentimento de empatia que cresce em nós também. Então, nós podemos dizer que estamos conquistando dias felizes, como disse nosso amigo no livro. Olha, eu gostaria de sugerir que todos pudessem ler, porque é maravilhoso. Nos estimula de uma forma tal a considerarmos a amizade que nos ajuda a sermos felizes por sabermos que temos amigos. E também, os nossos amigos sabem das nossas dificuldades e que podem nos ajudar nisso. Mas e nós, será que ajudamos os nossos amigos no mesmo teor? Nós temos aqui outra parábola muito importante com relação aos amigos, para nós podermos entender que tipo de amigos somos. Numa determinada ocasião, Jesus, ensinando os seus apóstolos, seus discípulos, ele disse o seguinte. Isso está transcrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo de 5 a 7. Disse-lhes também, olha aqui, vou ler bem devagar para que isso penetre bem dentro de nós. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de longe, e eu não tenho o que apresentar-lhe. E ele, respondendo de dentro, disse, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo, não posso levantar-me para te dar. Então Jesus mostrou bem aqui que existe na nossa vida um amigo importuno e que ele procura ajudar o outro amigo, mas ele não tem condições. E aí ele vai na casa do amigo à meia-noite, numa hora completamente imprópria para visita, ainda mais para pedir aquele outro caminhante que chegou fora de hora. Então são 2 pessoas inconvenientes que foram ao terceiro para pedir. E ele ainda diz, não vou me levantar, não vou ajudar. Mas aí ele conseguiu pensar e raciocinar na questão. Levantou-se e serviu os 3 pães ao amigo para levar para o outro. Quantas vezes na vida nós tivemos a coragem de interceder por um amigo nosso? Quantas vezes nós também nos
nos revoltamos, nos azedamos com um amigo inconveniente. Só que esse amigo inconveniente precisa de nós. E nós também precisamos dele. Porque é dessa maneira que nós vamos aprender um dos sentidos da amizade. Por quê? Porque nós vamos entender que esse nosso amigo é chato. Verdade? Ele é chato. Mas é nosso amigo. E vai chegar um dia que nós também vamos precisar dele. E se isso não acontecer, melhor. Então vamos usar as nossas preces em relação a esse amigo inconveniente. Por quê? Porque tem um ditado que diz: uma mão lava a outra e duas mãos lavam o rosto, né? Sabe que isso foi uma das coisas que eu aprendi desde pequena. Sempre estender a mão. E hoje, analisando esses 75 anos de vida, da minha vida, eu vejo quantas amizades eu tenho na vida. É como disse Mercedes Sosa naquela música do índio Atahualpa. Ele diz: eu tenho tantos amigos que não puedo contar. É verdade. Vamos voltar agora ao nosso passado, desde a época que nós éramos crianças. Quantos amigos nós conservamos? Será que aqueles amigos da infância, que foram nossos colegas de aula, será que nós ainda conservamos eles? Será que nós ainda sabemos como eles estão? Hoje em dia é bem mais fácil do que há 15 anos, 20 anos atrás. Hoje tu tem o computador, tu passa mensagens, num instante está lá na casa dele. Não é como naquela época, há 20 anos atrás, que a gente tinha que escrever uma carta, levar no correio, e levava quase 3 semanas para chegar uma carta daqui a Porto Alegre. Hoje é mais fácil. Já que nós não temos tempo de visitar os amigos, nós podemos usar um tempinho para passar um e-mail. Usar o celular também é fácil. Ainda mais agora que tem tantas ofertas, que fica tudo mais fácil. Por isso nós precisamos urgentemente mudar o nosso preceito de vida. Vamos analisar essas duas passagens da vida de Jesus e vamos ver se nós nos enquadramos nela. Porque esse nosso amigo, nessa parábola última, esse nosso amigo importuno, ele deve ser amparado pelas nossas preces e tratado vida fora, com carinho e afeto, jamais como um peso. Porque não foi por acaso que esse amigo chegou em nossa vida. Porque nada acontece por acaso. Por isso precisamos entender esses incômodos, aliás, aparentes incômodos da nossa vida. Porque na verdade não é. É tudo sentido de aprendizado. Quantas vezes, nas horas de dificuldade, tivemos o amigo que estendeu a mão. E não pediu nada, só pediu a nossa amizade, o nosso carinho. Porque numa hora que você está sofrendo muito, que você, principalmente quando tu perde um ente querido, quando desencarna um filho, por exemplo, é muito difícil superar essa dor. Quando temos o conhecimento da doutrina espírita, é bem mais fácil. Porque nós reconhecemos que esse filho que desencarnou, ele foi para um lugar melhor. Ele saiu dessa escravidão, saiu dessa penitenciária e foi para o seu verdadeiro lar. Mas se a gente não tem esse conhecimento e não tem essa certeza da fé, de que Deus é bom, de que ninguém morre, porque na verdade o Espiritismo matou a morte. Por quê? Porque a morte não existe. Essa morte existe apenas
uma viagem do mundo para o outro. E aí nós nos sentimos mais consolados. Mas mesmo assim, numa hora dessas, como um abraço de um amigo faz bem. Como necessitamos desse abraço. Por isso que nós temos que pensar que o nosso abraço não pode ficar em vão. Nós precisamos aprender a abraçar nossos amigos. Que um abraço faz muito efeito. Ajuda muito. E também vamos pensar no nosso anjo protetor. Vamos orar por ele. E orar por nós. Vamos agradecer a ajuda que temos. Tu vê, Jesus, olha, note o seguinte, Jesus foi tão misericordioso, porque naquela hora que ele disse, eu não vos mais chamo de servos, e sim de amigos, porque eu estou dando a vocês tudo aquilo que eu aprendi do Pai. Então, no momento que nós estamos também aprendendo a entender o Evangelho, aprendendo a melhorar a nossa vida, nós temos também, por gentileza de amor, apresentar esse conhecimento ao nosso amigo. Usar podemos dizer, esse dom feliz que nós temos, porque quando tu começa a entender a doutrina espírita, você começa a mudar de ser infeliz para ser feliz. Então, os dias felizes chegam na nossa vida, porque o amor se transforma realmente numa coisa boa. Nós tiramos o ódio da nossa vida. Nós tiramos o rancor da nossa vida. Nós reconhecemos que todos nós somos falíveis e que precisamos de cooperação, de compreensão principalmente e de amor. E que se algumas coisas acontecem exatamente para que nós aprendamos a ser humildes, a nos humilhar. Porque note, conversando sobre a questão que começamos, como Jesus foi nosso amigo, veja, apesar dele saber que os amigos que ele tinha, os apóstolos, iriam fazê-lo sofrer porque iriam se acovardar, iriam traí-lo, etc. Ele mesmo assim, ele disse, eu vos faço meus amigos. Por que eu vos faço meus amigos? Porque tudo que eu aprendi do meu pai, eu estou ensinando a vocês. Então, nós temos uma relação de amizade muito forte. Então, nós também temos que fazer assim. Tudo que nós aprendemos de bom, dentro da doutrina, vamos ajudar os outros. Olha essa turma de crianças que vem na evangelização. Não é maravilhoso? Que os pais tragam para que eles aprendam também a entender melhor a posição de Jesus na nossa vida. No grupo de jovens, no grupo da terceira idade. Ou quando vemos aqui num sábado como hoje, numa segunda noite, e etc., em todos os dias que vêm, quando nós estamos aqui, estamos aprendendo maravilhas. Estamos aprendendo tanta coisa e também a ajuda dos amigos espirituais que aqui se encontram. Se muitos de nós tivessem a visão de ver o que acontece numa palestra pública, ajoelhariam-se e agradeceriam a Deus 1000 vezes pelas coisas boas que estão acontecendo nesse horário. Por isso, é muito bom que nós temos o computador, que nós temos a internet. Só que o que acontece aqui é o real. Por isso é que é importante que nós chegamos até essa casa. E por isso é importante que nós elevamos o nosso pensamento a Deus pelos dirigentes dessa casa, para que eles sempre tenham o discernimento correto daquilo que é vontade de Deus. Porque isso vai nos ajudar a entendermos melhor o que significa ser cristão.
Porque como já falamos, repetindo, nós não precisamos mais provar a nossa fé de uma maneira tão dolorosa como os apóstolos precisaram. Veja, entrar dentro de um circo com aquelas feras famintas a nos estraçalhar. Não precisa mais isso. Hoje nós provamos a nossa fé pela nossa confiança em Deus e pelas obras que fizemos. As obras de caridade, como disse Tiago. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé e eu te mostrarei as minhas obras com a minha fé. Então, no momento que tu tem fé, tu tem obra de caridade, tem obra boa. Porque a primeira de todas, tu não vai mais criticar o teu irmão de uma forma nefasta. Pelo contrário, se tu tiver algo a dizer a teu irmão, vai procurá-lo. Se às vezes não dá para acontecer isso, dependendo da personalidade desse nosso irmão, vamos orar por ele e procurar a borracha do amor passar por cima daquela pseudo-culpa. E vamos aprender a sermos realmente amigos. Nós temos aqui para completar algo muito interessante sobre Jesus e Bartolomeu. Quando Jesus, naquela ocasião, entrou em Jerusalém, montado num burrico, e que todo mundo gritou hosanas e todos festejaram Jesus, ele entrou em Jerusalém numa maneira maravilhosa, como se ele fosse o amigo de todos que viveram lá. Ele era, mas as pessoas não eram amigas dele. E aí ele entrou em triunfo. E não pensou naqueles que iriam abandoná-lo. Quando Jesus entrou em Jerusalém dessa maneira, ele entrou um pouco antes de desencarnar na estaca de tortura, ou seja, na cruz. Aí Bartolomeu chegou e disse para ele, ele entendeu que Jesus estava com uma angústia muito grande. E aí ele chegou e perguntou para Jesus. Ele estava feliz, Bartolomeu. Ele observou aquela atmosfera festiva que tinha na cidade naquela ocasião e disse para Jesus: ó mestre, quanta felicidade! Afinal a glória, apesar dos perseguidores. Notando que Jesus continuava em grave silêncio, Bartolomeu perguntou: por que tristeza, Senhor, se estamos triunfando no meio de tantos inimigos? Cristo, porém, meneou a cabeça e, fitando a turba próxima, falou sereno: Bartolomeu, Bartolomeu, vencer mesmo tendo inimigos é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância por si mesmos. E profundamente desencantado ele disse: a batalha mais árdua é vencer com os amigos. Por que será que Jesus disse isso? Porque ele sabia que Simão Pedro o negaria, Judas o trairia, Tomé abandonaria Jesus, Tiago e João dormiriam descuidados, sem perceberem a angústia do Mestre. Por que eles fizeram isso? Porque eles ainda não eram realmente amigos. Todavia, Jesus estendeu a mão para eles e disse: vós sois meus amigos. Por isso, nós temos que entender essa palavra de Jesus. Agradecer a Ele muito por Ele ter nos escolhido como amigos. Ele nos chama, Ele precisa de que nós entramos no redil como ovelhas, para poder ajudar na evangelização das criaturas. Na nossa primeiro, e depois dos nossos queridos, e depois dos outros. Por isso vamos pensar seriamente, analisar a nossa vida, e vamos ver que tipo
de amigos somos nós.